E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Para Matemática. Eu sou o professor Marcelo Pinheiro e hoje vamos continuar nossa aula sobre conversão de unidades e hoje vamos falar sobre volume e capacidade, beleza? Então, sem enrolação, já dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula nossa publicada por aqui, fechou? Então é isso, para o vídeo de hoje. Pessoal, então como mencionado na aula passada, hoje vamos falar sobre volume e capacidade, tá? Então já está aparecendo para você na tela os nossos primeiros exemplos de volume. Vamos seguir a mesma ideia da aula passada, tá? Que subindo eu divido, né? E descendo eu multiplico. E divisão mexe vírgula para a esquerda, multiplicação mexe vírgula para a direita, beleza? E além disso, né? Nós vamos seguir a mesma estratégia de contar os degraus e aquilo colocar quantidade de zeros. Sem necessariamente fazer continha de 10 vezes 10 vezes 10, não precisa fazer isso. Só você contar degraus e colocar os zeros. Só que a diferença aqui é, o que é um volume? Primeiro, vamos deixar específico, o que é um volume e o que é uma capacidade, ok? Volume, galera, é o quanto que teu objeto consegue ocupar lugar no espaço, beleza? Isso é um volume. Nós medimos isso, o padrão, em metros cúbicos, tá? Tem suas variâncias, como quilômetro cúbico, né, um volume muito grande, ou centímetro cúbico, né, um volume muito pequeno. Então, volume é o quanto que teu objeto consegue ocupar no espaço. Porém, em contrapartida, nós temos a capacidade. O que é capacidade? É o quanto o seu objeto consegue armazenar. Então, volume é o quanto ele ocupa, capacidade é o quanto cabe ali dentro daquele objeto. É isso que eu calculo. Por isso que normalmente ali, um carro, quando você vai comprar ele, o porta-mala é dado o seu espaço em litros. Por quê? Porque a capacidade do porta-mala, o quanto que cabe ali dentro, tá? Quando você compra uma garrafinha, tá lá 600 ml. É a capacidade que aquela garrafinha consegue armazenar água ou qualquer outro líquido que você colocar ali dentro, tá bom? Ou até mesmo sólido, tá? Não tem de líquido, tá? Mas é o quanto que ele armazena, ok? E volume é o quanto que ele ocupa no espaço, tá bom? Então, volume ocupa no espaço, capacidade armazena dentro dele, tá? Então, continuando aqui, como que eu calculo o volume, como que eu faço a conversão entre volume, tá bom? Bom, galera, conversão de volumes, vamos fazer a escadinha de conversão. O básico, o padrão no meio, metros cúbicos, ok? Acima dele estão os seus múltiplos, né? Que é o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cubo, tá? Cúbico, perdão. E abaixo dele tem os seus submúltiplos, que é o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá bom? Bom, fazendo então aqui, nós temos da seguinte maneira. 2.500 decímetros cúbicos equivale a quanto em metro cúbico, né? Quanto valor que isso aqui, qual é o valor que vai entrar ali. Então eu coloco 2.500, agora tem que analisar. De decímetro para metro, multiplico ou divido, né? Olhar, subo ou eu desço a minha escadinha. Então, de decímetro está aqui, metro está acima dele, então eu tenho que subir o degrau. Então, se eu tenho que subir, eu vou dividir isso daí. E é um degrau só, então eu vou colocar número 1, só que a diferença do metro para o metro quadrado é que o metro cúbico, o meu expoente ali é 3. Então tem que colocar 3 zeros por degrau. Como eu subi um degrau só, então apenas coloco aqui 3 zeros e faço a continha. Professor, como é que faz essa continha? Lembrando, é bem simples. Coloca a vírgula no meu número, se não aparece, está sempre no final. A quantidade de zeros é a quantidade de números, tua vírgula vai andar para a esquerda na divisão e para a direita na multiplicação. Então ele vai andar 1, 2, 3, pronto. Resposta 2,5 metros cúbicos. Lembrando que não precisa colocar os zero zeros após a vírgula, a não ser que esteja entre a vírgula e o número. Aí é obrigatório. Pronto, acabou. Essa é a conversão. Nossa, professor, é só isso? Sim, meu querido gafanhoto, é só isso. Olha agora aqui embaixo, ó. 0,00125. Agora, de quilômetro para metro, vamos analisar essa escada aqui. Quilômetro é lá em cima, metros é aqui no meio. Então, eu tenho que descer. Se eu tenho que descer, eu multiplico, coloco o número 1. Quantos degraus? Vamos lá. 1, 2, 3 degraus. Lembrando, a cada degrau eu coloco 3 zeros. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta de divisão? Bem simples, só mexendo a vírgula. Então aqui eu tenho 9 zeros, tenho que mexer 9 números. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou 3 números, então eu vou colocar
3 zeros. Então, 125 mil metros cúbicos. Pronto. Essa é a resposta da conversão no volume, ok? Agora vamos ver a relação com capacidade. Então, galera, para capacidade, a unidade padrão é litros, tá bom? E o litros é basicamente igual à escadinha do metro, tá? É a unidade padrão ali, unidade simples, digamos assim. Onde cada degrau eu multiplico ou divido por 10, eu coloco um zero por degrau, normalzinho. Então, por exemplo, aqui, ó, 28 hectolitros em litros. Hectolitros tá aqui em cima, litros está aqui no meio. Então, de hectolitros para litros, eu tenho que descer essa escada. Então, eu vou multiplicar, ok? Quantos degraus que eu desço? Vamos ver. 1, 2. Então, eu coloco o número 1, coloco 2 zeros, que é 1 zero por degrau aqui, ok? E agora eu faço a continha, né? Tenho 2 zeros, mexo a minha vírgula, 2 números para a direita, eu só coloco, então, 2800 litros, ou seja, 28 hectolitros equivale a 2.800 litros. Simples assim, super fácil, tá? 132 ml, então 132 ml está lá embaixo, litros está ali no meio, então tem que subir, então eu vou dividir. Coloco o número 1, quantos degraus? 1, 2, 3, então tenho que dividir por 1.000. Como faz a divisão? Só mexer a vírgula, né? Minha vírgula está aqui no finalzinho, então 1, 2, 3. Como a vírgula parou na frente, não pode ficar sem ninguém, coloco um zero. Então fica 0,132 litros. Isso equivale a 132 ml. Olha só, pessoal, como é fácil fazer as conversões. Se você não lembrar, você pode lembrar lá que 1 litro é 1.000 ml, você pode lembrar que 1 litro é 100 centilitros, ou 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetro cúbico, ou 1.000.000 centímetros cúbicos. Você pode lembrar sem problema nenhum. Se você lembrar, fica até melhor para você. E você faz regra de 3 para fazer as conversões. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de, se você não consegue lembrar esses valores intermediários, como hectolitro, decalitro, essas coisas, lembra da escadinha de conversão, que vai ficar muito mais fácil para você trabalhar com ela. Beleza? Agora, para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar sobre a relação entre volume e capacidade. Então vamos lá, pessoal, qual a relação entre volume e capacidade? Como eu falei para vocês, galera, volume é a quantidade de espaço que um corpo ocupa e capacidade é o quanto consegue armazenar. Mas como eu vou colocar líquidos aqui dentro, esse líquido vai ocupar um espaço aqui dentro. Ou seja, ele também vai ter um volume, tá? Então a relação entre volume e capacidade é isso, tá? Aqui dentro dessa bola, por exemplo, eu posso colocar ar aqui dentro. Ela tem uma capacidade que ela aguenta ar. E o ar vai ocupar um volume aqui dentro. Então essa capacidade, esse volume, eles podem se relacionar por causa disso. Esse armazenamento que ele possui, essa capacidade, ocupa um espaço aqui dentro. E qual é a relação entre unidades de volume com unidades de capacidade? As unidades padrões para volume é metro cúbico e para capacidade é litros. E qual a relação? Eu trouxe aqui para vocês 3 valores que vai auxiliá-los, que é 1 decímetro cúbico, que equivale a 1 litro, ok? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Você pode pensar nesses 3 valores e usar a regra de 3 para fazer as conversões. Ou esses caras serão a tua ponte entre as duas escadas de conversões, tá bom? E nós vamos ver um exercício sobre isso agora. Então, pessoal, os exercícios, olha só, eu tenho aqui na minha mão 1 litro de leite, certo? Se eu quero saber qual que é o volume que esse leite está ocupando, certo? Nós vamos usar esses valores por causa disso. Então, 1 litro de leite equivale a 1 decímetro cúbico de leite. Esse é o volume, tá? Aqui nós temos 1 litro, que é a capacidade que essa caixinha armazena. E esse leite aqui dentro da caixinha está ocupando um volume que equivale a 1 decímetro cúbico. Essa é a relação, então, entre volume e capacidade, tá? Vamos fazer um exercício sobre isso, então, e finalizamos nossa aula de hoje. Então, olha só. Um aquário tem forma de um bloco retangular de 1,2 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 30 centímetros de altura e está com água em 90% da sua capacidade. Para que possa ser realizada uma limpeza nele, toda essa água deverá ser transferida em baldes com capacidade de 18 litros. Qual é a quantidade mínima de baldes que será necessária para receber toda essa água? Tá.
Como aqui nós temos o balde em litros, eu vou primeiro descobrir quantos litros eu tenho de água que tem nesse aquário, ok? Primeiro eu vou calcular o volume que eu tenho em metros cúbicos e depois eu faço a conversão para a capacidade, tá bom? Então, para fazer o cálculo de volume de um bloco retangular, vamos utilizar volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, ok? O comprimento aqui é 1,2 metros. Como eu vou querer passar para litros, eu já vou transformar em decímetro, tá? 1,2 metros em decímetro eu multiplico por 10. Então fica 12 metros, ok? Oh, perdão, 12 metros faz o menor sentido. 12 decímetros, ok? Continuando então a largura. Largura equivale a 50 centímetros. Centímetros é um abaixo de decímetro, então eu tenho que dividir por 10. Nesse caso seria 5 decímetros. E a altura também é de 30 centímetros. Então também divido por 10, que dá 3 decímetros. Beleza? Tem os valores decímetros, agora vamos calcular o volume. Então, o volume será 12 vezes 5 vezes 3. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 3 igual a 180 decímetros cúbicos. Só que esse bloco ele não está completamente cheio. Ele tem 90% apenas cheio, né? Então, eu vou pegar esse 180 e vou multiplicar por 0,9, que é 90%. Ou você pode fazer assim, multiplica por 90 e divide por 100. Ok? Bom, fazendo essa conta, então, 180 vezes 0,9 dá 162 decímetros cúbicos. Como eu quero pegar esse cara e tirar essa água, eu vou pegar isso aqui e dividir em baldes de 18 litros. Então, eu vou pegar isso aqui e dividir em balde por 18. Aí eu sei quantos baldes eu terei. Mas aqui está em decímetros cúbicos. Balde está em litros. Não dá para fazer essa conta. Então, eu vou transformar esse cara em litros. Aí eu tenho litro com litro, dá para fazer bem tranquilo. Como que eu faço isso? Lembrando a conversão, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho 162 decímetros cúbicos, eu tenho 162 litros. Agora é só fazer a divisão. 162 divididos por 18. Isso aqui vai dar aproximadamente, isso aqui vai dar exatamente 9 baldes de água. Pronto, então eu precisaria de 9 baldes para tirar toda essa água desse aquário. E é isso, galera. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder a notificação. E deixe seu comentário aqui também, afinal isso ajuda bastante. E mostra para o YouTube em que esse vídeo é relevante e vai ser entregue para mais pessoas, beleza? Galera, aqui dos lados deixarei o card, né? E aqui do lado irá aparecer o nome dos nossos apoiadores. E se você também tem vontade de apoiar nosso canal, o link está aqui na descrição, tá? Que é o nosso Apoia-se. Você ali contribuindo com R$ 10 por mês, é valor pouquinho, mas já vai nos ajudar bastante a continuar trazendo aqui aula com qualidade para vocês. E você vai ter acesso a esse cardzinho aqui que vai aparecer em um dos lados, que, por exemplo, tem ali unidade de volume, de capacidade e tem outros conteúdos, como logaritmo. Ali também tem questões de trigonometria, teorema de Pitágoras, funções, tudo ali para auxiliar os seus estudos, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até o próximo vídeo.